Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão estudando aí para concurso, esse exercício envolve o algoritmo da divisão. Como que você resolveria essa questão? Testaria aí todas as alternativas? Então assiste esse vídeo que você vai ver um jeito mais prático, mais rápido e para você não errar mais questões que envolvam aí o algoritmo da divisão. Bons estudos. Vamos lá para a questão então. Esse exercício é muito legal porque vocês podem resolver pela tentativa, né? O que ele está falando, né? Você vai fazer 831 dividido por um número, o resultado vai ser 25 e o resto é o maior possível, tá? Você pode ir na tentativa. E é legal porque a resposta, né, é a alternativa A. Então, na primeira tentativa, você já vai conseguir casar ali e resolver, certo? Porém, tem uma maneira, vamos supor que a alternativa certa era E. Você teria que fazer várias continhas até chegar nela. Então, tem uma outra maneira de resolver, e eu vou explicar essa outra maneira. Por quê? Porque essa outra maneira envolve o algoritmo da divisão. A gente escrever a divisão de outra forma. E é muito importante, por quê? Porque toda provinha que eu tenho acompanhado para professor da VUNESP tem questão relacionada com o algoritmo da divisão. Você conseguir escrever esse algoritmo de outra maneira para conseguir resolver, encontrar o resultado do problema do exercício, certo? Então, como que seria, né? Primeira coisa, vamos ler a questão para saber do que se trata e depois eu explico melhor essa questão da divisão. Então, aqui, a figura a seguir representa um algoritmo da divisão de 831 por um número natural da ordem de dezenas. Então, ordem das dezenas tem dois algarismos aqui, mas até isso não ajuda nada porque todas as respostas têm dois algarismos aqui. Cada quadrinho da figura representa apenas um algarismo. Os dois últimos quadrinhos, localizados do lado esquerdo, representam o resto da conta finalizada. Então, aqui, ó, é o resto, certo? Sabendo que o resto da divisão é o maior possível, é correto afirmar que o divisor é. Então, o divisor é esse cara aqui. Eu quero saber o valor dele. Como que a gente consegue resolver? Antes de resolver, deixa eu explicar o que é esse algoritmo da divisão. Se, por exemplo, vou resolver aqui 8 dividido por 3. 8 dividido por 3, 3 passa que dá 9. Então, 2. 2 vezes 3, 6. Então, 8 menos 6. 6, 7, 8. Sobrou 2. Certo? Aqui, se eu continuar, eu vou ter casas decimais. Eu quero com o resto, né? Quero a divisão com o resto. Eu posso reescrever esse algoritmo de outra forma. Como assim de outra forma? E essa dica aqui é sempre que você tiver um problema, que você precisa escrever o algoritmo da divisão, você tem uma divisão e você precisa resolver na forma de equação, tem algum valor que você não sabe ali, tem uma divisão e na sua divisão tem um valor desconhecido, a gente vai reescrever dessa forma. E como que a gente memoriza a escrita dessa forma que eu vou explicar? Faz um exemplo simples assim, igual eu fiz, o 8 dividido por 3, que daí a gente percebe como que vai ser escrito, tá? Vou reescrever essa divisão de outra forma. Eu posso escrever como? 8 é igual 2 vezes 3 mais 2. Então, eu vou multiplicar o meu resultado pelo número que eu dividi e somar o resto. Então, eu posso escrever o 8 igual a 2 vezes 3 mais 2. E conferindo, 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, sempre que você tem uma divisão e você não sabe o valor ou do divisor, ou do quociente, ou do resto, enfim, você precisa encontrar um dos valores desses itens da divisão, se você reescrever ela dessa forma, você consegue resolver, porque daí você consegue usar a questão da equação para achar a sua incógnita, tá bem? Então, isso aqui, essa divisão, pode ser reescrita dessa forma para quaisquer números, tá? E por que isso vai nos ajudar? Porque se eu reescrever essa aqui dessa forma, eu tenho uma equação. E eu tendo uma equação, eu tenho mais recursos para encontrar o valor da minha incógnita.
Beleza, esse é o primeiro ponto importante dessa questão. Segundo ponto importante da minha questão. O resto, ele nunca vai ser maior do que o número que está aqui dentro da chave, que é o meu divisor. Por que que ele nunca vai ser maior? Vamos supor que o resto aqui, ele é igual a 3. Se o resto é 3, maior ou igual, né? Se o resto é 3, eu posso continuar minha divisão, certo? Sem precisar usar as casas decimais. Então, por exemplo, os resto de uma divisão de qualquer número por 3 vai ser ou 0, quando a conta está exata, ou 1, ou 2. Porque se for 3 ou maior do que 3, eu continuo dividindo, percebe? Então, seguindo o mesmo raciocínio, o resto de uma divisão por 4 vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Porque se for 4 ou maior, eu vou continuar dividindo, certo? Percebe? E é muito legal quando a gente começa a entender como que é a divisão, né? Começa a fazer mais sentido. Então, seguindo o mesmo raciocínio, olha só. Quanto que seria o resto da divisão de algum número por x? Então, seria 0, quando a conta é exata, os números até chegar no x. E qual que vai ser o maior resto possível? Vai ser x menos 1. Aqui, x menos 1 é o nosso 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, o maior resto possível sempre vai ser o valor que você está dividindo menos 1. Então, o maior resto possível na divisão por 4 é 3. O maior resto possível na divisão por 3 é 2. O maior resto possível na divisão por 10 é 9. O maior resto possível na divisão por 7 é 6. Tudo bem? Então, o maior resto possível na divisão por x vai ser x menos 1. E por que que essa segunda informação é muito importante também? Porque ele falou aqui pra gente que ele quer o maior resto possível. E isso ajuda muito, porque se a gente não tem essa informação, eu iria chamar quem está aqui de x e o resto de y. E aí eu tenho dois valores desconhecidos, eu não consigo resolver, eu não consigo montar sistema e fico travada. Agora, com essa informação, eu sei que se aqui eu chamo de x, aqui eu chamo de x menos 1, porque é o maior resto possível. Aí eu consigo resolver a minha equação, porque daí eu tenho apenas a minha incógnita x. Percebe como que essa informação faz a diferença? Então vamos lá, vamos resolver esse problema, tendo todas essas informações agora. Então, reescrevendo aqui essa divisão, ficaria 831 dividido por um número que eu vou chamar de x. Isso vai resultar para mim um resto, que é x menos 1, que ele é o maior possível, e o resultado é 25, certo? É a mesma coisa que está aqui, só que agora eu chamei o número que eu estou usando para dividir, que eu divido 831 de x, e o resto maior possível de x menos 1. Agora eu vou reescrever essa divisão usando essa ideia aqui. Então, quem que é o meu 8? O meu 8 é 831. Então, é 831 igual 2 vezes 3, é esse vezes esse. Então, 25 vezes x. Então, isso é igual a 25 vezes x mais 2. Mais 2 que é o resto. Então, mais quem que é o meu resto? X menos 1. X menos 1. E agora eu tenho uma equação que só tem uma incógnita, que é o x, para eu resolver. Então, eu consigo usar as estratégias, isolar quem tem x para um lado, e passa somando, passa subtraindo, multiplica, divide, para encontrar o meu valor do x. Agora sim eu consigo buscar a solução do meu exercício. Então, essas duas informações são muito importantes. Até no Instagram, o desafio que eu coloquei essa semana, de segunda, vou enviar para vocês lá no grupo depois, é a mesma coisa que tem que fazer. A mesma coisa. Usar essa ideia do algoritmo da divisão escrito dessa forma para a gente resolver a equação, tá? E agora aqui a gente vai resolver. 25x mais x, vou colocar 26x. 26x. Esse 1 aqui que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado da igualdade, somando. Então,
ficaria aqui 831 mais 1 igual a 26x. 831 mais 1, 832. Então, 832 igual a 26x. Ou 26x igual a 832. Tá multiplicando, passa dividindo. O x, então, vai ser igual a 832 dividido por 26. E vou resolver essa continha aqui no cantinho, tá? 832 dividido por 26. 26 com 26, 52 vezes 4 já passa. Então, vezes 3, né? 26 vezes 3. Quanto que dá 26 vezes 3? 6 com 6, 12. 3 com 2, 15, 18. Vai 1. 2 vezes 3, 6, 7. 78. Então, 3 vezes 26, 78. Então, 83 menos 78. Empresta aqui, virou 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sobrou 5. 7 menos 7, 0. Sobrou 5, vou descer o próximo. 52. 52 dividido por 26. 26 com 26, 52. Então, é 2. Certo? 2 vezes 26, 52. Aqui, deu 0. Então, 832 dividido por 26 é igual a 32. Beleza, cheguei a um resultado. Vamos analisar o que é esse resultado. Esse resultado, esse x, é o número, é o meu divisor, que gera esse resto o maior possível, certo? Então, o x é esse cara aqui de dentro. Esse cara aqui de dentro é o 32. E é exatamente isso que ele está pedindo aqui no exercício, ó. O divisor é, sabendo que o resto da divisão é o maior possível, que é o caso que nós fizemos, é correto afirmar que o divisor é. Então, nossa resposta, o nosso x, não precisa fazer mais nada, já é direto o resultado, que é 32. Então, é aqui a nossa alternativa A. E aí, pessoal, espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a resolução desse exercício, deixe aí nos comentários. Acompanhem também lá no Instagram, Prof. Jéssica Amaro. Se inscrevam aqui no canal para acompanharem as outras resoluções, os próximos vídeos e até a próxima!